Olá a todos. 72 anos de idade, mais de 40 de trabalho, é a professora Mirthe Paiva, uma professora que é vista pelos colegas como uma pessoa metódica, uma pessoa organizada, séria, e é exatamente uma pessoa com esse lado simbólico que a gente está tentando trazer para esse nosso conjunto de entrevistas chamado Cronos. É o que você tem a dizer a respeito do tempo e a relação que você tem com ele. Então, muito obrigado, professora, por ter recebido a gente aqui, né? Primeiro, perguntar aqui para a senhora, né? Como é que a professora Mirthe Paiva observa essa trajetória de mais de 40 anos na educação? Olha, eu observo uma trajetória assim, cheia de muito trabalho, muita preocupação, porque sempre eu me interessei para fazer um bom trabalho e atingir o meu objetivo, que é onde eu cheguei e estou aqui vivendo atualmente. Seus colegas me falaram que a palavra que saiu mais é: como é que a gente pode observar a professora Mirthe? Qual a palavra que vem? Então a palavra metódica surgiu muito. A professora Mirthe é metódica? Muito. O que caracteriza esse lado metódico? Eu sou muito assim, observadora, raciocínio, pegar as informações para poder saber me expressar. É do tipo que... E não magoar ninguém. É do tipo que muda uma coisa de lugar porque está imperfeito? Mudo. Mas às vezes eu não mudo para não deixar ninguém perturbado. Chama assim, converso e explico. Mas se eu puder mudar, mudo. Muita gente pensa que a senhora nasceu aqui. A senhora não é daqui. A senhora nasceu na Bahia, a senhora é de Casa Nova. Eu queria que a senhora contasse para a gente um pouquinho como é que foi sair de Casa Nova, na Bahia, aos 7 anos de idade, com os irmãos da senhora e a mãe da senhora. Como foi esse translado de lá para cá? Foi difícil, porque há muito tempo atrás não era fácil, principalmente transporte. Hoje tudo tem maior facilidade. Existe aí ônibus, tem mais conforto, mas antes era carro mesmo, carroceria. Não era como é hoje. Essas linhas de ônibus que tem para Recife, para os outros estados, e esse transporte aí alternativo que existe hoje, das lotações. Hoje, a facilidade é maior, mas antes era tudo complicado e difícil. Certo. Ao chegar aqui, quais foram as principais dificuldades que a senhora lembra, pelas quais passou? A dificuldade foi se ambientar. Era um novo ambiente. A gente vinha de uma outra cidade. Esteve em Juazeiro da Bahia, depois foi para Salvador. De Salvador, a gente veio direto para Cabrobó. Aí a gente foi observando. Minha mãe, ela observava muito a maneira de se conviver naquela época. E a gente foi se acostumando e aprendendo aqui, como era a realidade aqui, naquela época, né? Aqui em Cabrobó. E a gente se acostumou, conviveu aqui, tivemos convivência feliz, saudável. Tanto que eu não quero sair de Cabrobó de forma alguma, porque eu gosto daqui. O que é que a senhora traz da mãe da senhora até hoje? Que ela veio sozinha, o pai da senhora já não estava mais com a família, né? Sim. O que é que a senhora lembra da mãe da senhora? Minha mãe, ela trabalhou muito para poder sustentar a gente.
tinha um café, a gente chama café. Até hoje, em Paris, por exemplo, tem café lá, e aqueles café bem alinhado, bonito, porque tem um bom café. E minha mãe tinha um café, vendia doce, ali onde hoje tem Bradesco. Depois do Bradesco tem aquele mundo do plástico, Era ali o café? Peraí, tem aquele comércio, aí depois tem outro, aí vizinho, a Casa Kleber, que antes era João Pires, aí eu era vizinha da Casa Kleber. A gente ficou morando ali, até se mudar depois, onde é o Banco do Brasil. Eu já morei ali onde era o Banco do Brasil, que era de Zé Caldas. Dali foi onde eu me mudei para essa casa aqui e fiquei até hoje. E do tempo de estudante, o que a senhora traz? Como é que foi Mirth estudante? Gostava muito, queria ser a primeira da sala de aula. Eu disputava a nota. E tinha alunas que me fiscalizavam a minha prova, para ver se eu tinha tirado 10. Era eu e outra. Tem uma suspeição contra a senhora para saber se a senhora tirava mesmo aquela nota? Aí a outra, quando eu tirei 10, a outra que pegou minha prova, porque ela não tirou 10, deixa eu ver sua prova. Aí eu entreguei. Ela pegou a prova e disse, aqui, professora, ela não tirou 10 não, ela fez, eu era estudiosa, eu acho que a professora olhou e botou 10, e nela não colocou o 10. Corrigiu também, né? Mas meu objetivo era só tirar nota boa. Certo. E minha mãe nunca mandou eu ser assim, é porque toda a vida eu gostei de ter informado, eu gosto de ser informada, de aprender e transmitir também informações. A senhora estudava no 11 de setembro. 11 de setembro. Chegou a fazer 4ª série lá. A senhora pode contar um pouquinho da história do 11 de setembro? Onde era? Até chegar aqui. Olha, 11 de setembro, ela não era uma escola como hoje, que cresceu muito. Lá eram três espaços. Até hoje eram os 3 espaços. Pense, ali em frente a Maria Lucas. É um espaço do lado de lá, do lado de cá e um no meio. Eu não sei se está bem dividido, mas ali era assim, bem dividido. Mas eram 3 espaços. E ali era uma escola também onde os professores trabalhavam bem. Eles participavam, eram interessados pelos alunos, pela aprendizagem dos alunos. Zélia Novaes ensinava lá, trabalhou lá, naquela escola, uma professora muito esforçada para o aluno adquirir a aprendizagem. Ela ficava em sala de aula explicando, observava também o comportamento dos alunos. Ela não deixava um aluno diminuir outro, ter preconceito com o outro. Quando ela via isso acontecendo em sala de aula, ela chamava atenção, imediatamente. A senhora é admirada também pelos professores, pelos colegas, porque a senhora já poderia estar aposentada e não estar mais em sala de aula, mas a senhora decide então permanecer em sala de aula, dando aula, contribuindo, né? A senhora enxerga exatamente que lugar para pessoas acima dos 60 anos, não só aqui em Cabrobó, mas na sociedade brasileira em geral, tendo em vista o ponto de vista dos jovens hoje para com aquelas pessoas que têm mais de 60 anos? Que lugar está reservado para uma pessoa de 60 anos hoje em dia aqui? Aqui, no geral, no geral, né? Olha, como eu estudei biologia e sei que o ser humano não pode deixar de se movimentar. O ser humano tem que se movimentar, porque os hormônios vão diminuindo e a pessoa começa a ficar sem querer participar de nada.
só querer dormir. Então, o melhor é se movimentar, é comer pouco e ser alegre. Essa parte última, ser alegre, a senhora acha que tem sido mais alegre? Porque a visão que as pessoas têm da senhora é geralmente uma pessoa mais séria. É, e ser alegre. Eu não sou alegre, mas eu me sinto. No meu cérebro, Não externamente, mas internamente. internamente eu me sinto alegre. Porque eu leio muito, eu observo a televisão para saber das notícias e não ficar desinformada.